Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é a Bruna, com um podcom super especial. Hoje a gente vai falar sobre reversa. Reversa no e-commerce, pessoal. Então, é uma área super interessante, com vários desafios. Uma área que tem um conhecimento no mercado até certamente um pouco bem restrito até. E hoje a gente vai esclarecer para vocês como que ela funciona, os principais indicadores, o que você precisa entender de básico da reversa para o e-commerce. Então, para isso, eu estou aqui com meu grande amigo Célio. Muito obrigada, Célio, por essa oportunidade, por estar aqui com a gente. Se você pudesse apresentar um pouquinho para o pessoal sentir aí, vai ser bem legal. Um grande prazer estar contigo, Bru. Basicamente, a minha história é um tanto quanto interessante com a logística, porque desde pequeno eu sempre tive um sonho de ser delegado de polícia e delegado de polícia federal. Só que naquela ocasião eu não tinha condições, recursos para bancar uma faculdade de direito. Falei, cara, comecei a pesquisar algumas coisas, o que um delegado Uhum. fazia, e naquele contexto eu entendi que delegado precisava muito ali de conhecimento de operações logísticas. De ter uma voz grossa, Will. A voz já está rolando. E aí, basicamente, foi a primeira opção. Cara, eu vou cursar logística, porque posterior eu começo a ganhar um pouquinho mais, e depois disso Lindo. eu vou para um curso de direito, e aí sim eu presto um concurso para Uhum. me tornar delegado de Polícia Federal. E aí, no meio desse caminho, aconteceu algumas coisas, situações políticas, vai e volta, e eu me decepcionei um pouco com a questão de justiça, e falei, cara, eu acho que aqui em logística é o meu caminho. Mas e agora? O que eu vou fazer depois de ter cursado logística? Aí eu Certo. entendi um pouquinho ali a questão de supply chain, Uhum. que basicamente é o gerenciamento da cadeia de abastecimento do fornecedor até o consumidor final e o pós-venda. E aí, nesse contexto, começa a minha história um pouco com logística reversa. E ali eu me achei. Posteriormente a isso, atualmente eu estou fazendo um curso de desenvolvimento sustentável e economia circular, que conecta muito com a questão de Que logística reversa. legal, um tema super quente. A gente pode depois fazer Sim, um pod só desse tema, né? Que é um tema muito legal. muito bacana, interessante, e eu fui privilegiado porque ao longo da minha carreira eu passei por grandes companhias. Passei um pouco por agronegócio, passei um pouco por indústria, uma passagem bem rápida, e aí passei por exemplo, estive na B2W por longos tempos, trabalhei bastante na logística reversa, aprendi Uhum. bastante, tive professores incríveis, a saber, Ana Manuela, Fábio Rodrigues, dentre outros, e tive a oportunidade também de estar em um grande play do mercado internacional, voltado para o mercado da América Latina, Legal. onde eu tive a oportunidade de estruturar a logística reversa no Brasil e suportar também na estruturação da logística reversa na América Latina, ali pegando de México para baixo como um todo, Olha que tá? super desafio, muito legal. Legal para o pessoal entender que assim você tem profundidade ali no e-commerce e na logística, né? Que pouca gente conhece, só pensa na logística na hora que quer devolver, trocar, ou sente que a operação o nível de serviço não está legal. Então a gente vai contar um pouquinho aqui para o pessoal como que essa operação funciona, né? Como que você definiria, Célio, o que é reversa, assim, do básico, para quem não conhece o que é reversa no contexto de e-commerce? Legal. Basicamente, logística reversa, hoje ela é uma etapa da logística tradicional. E até engraçado, porque quando você fala com algumas pessoas, eu sou um profissional de logística reversa, as pessoas olham e falam aquele credo, logística reversa. O cara que fica no cantinho do É, CD e, ali, e, né? é, e esse é um grande desafio para a gente. Então, basicamente, a logística reversa é uma das etapas da logística tradicional que preza e faz ali o gerenciamento de pacotes que estão no fluxo infeliz. E aqui a gente tem três possíveis etapas dentro da logística reversa, tá? A Uhum. primeira delas vai depender muito do seu negócio, mas se você trabalha com, você pode ter ali um fluxo de retorno de insumos, por exemplo, uma empresa que trabalha com distribuição de bebidas, cervejas, por exemplo, é preciso retornar aqueles vasilhames para que possa ser higienizado e feito um processo novamente. Perfeito. Agora, olhando para o processo de e-commerce em si, nós temos ali basicamente duas etapas, que uma é o insucesso de entrega, que o que é isso? É o gerenciamento daqueles pacotes que a gente não teve a oportunidade de chegar até o comprador. Por inúmeros motivos, por ineficiência de malha, por divergências fiscais, quando o cara foi fazer a compra lá no site, ele imputou um número errado,
A, a, a Perfeito, no- mudou, faleceu, N Exato. A motivos. nossa estrutura também não existe uma padronização. Então, por exemplo, você chega em uma rua que ela começa com o número 1, pula para o número 50, vai para o número 40. Os entregadores são guerreiros, né? Exato. Então, Nossa assim, Senhora. isso gera muita devolução por insucesso. Então, essa é a segunda etapa onde eu não consigo encontrar o comprador. E aí, automaticamente, isso volta para um centro de distribuição para ser dar as devidas tratativas. E Perfeito. temos a última etapa, que basicamente são os pacotes que você recebeu, e quando você recebeu esses pacotes, primeiro, o Código de Defesa do Consumidor te garante alguns dias para que você possa se arrepender daquela compra. Então você vai, Perfeito. cara, eu desisti, não quero mais, estou devolvendo. Ou, por exemplo, pode chegar um pacote para ti que ele está variado. Você não é obrigado a ficar com aquilo, você precisa Você gerar uma pode até, reclamação. até recusar ali, né? No Exato. ato. Normalmente, quando a gente fala, por exemplo, de um item que ele é frágil, um vidro, alguma coisa, é pouco provável que você vai conseguir ver isso aqui no ato. Alguns pacotes que ele já está com a embalagem externa variada, ok, o comprador já vai fazer a recusa no ato. Mas, Uhum. em boa parte, você vai descobrir aquilo quando o entregador já foi embora. E aí vai ser necessário entrar em um fluxo reverso de acionar um saque, Hoje, quando a gente fala dos grandes marketplaces, normalmente não tem mais a figura física ali ou a figura através de um telefone de um saque, é por ele um próprio chat, você entra lá, reclama, vai fazendo os caminhos ali passo a passo e Perfeito. gera-se um código para que você possa fazer a evolução daquilo. Então você vai ter ali avarias, desistência de compra ou arrependimento, você vai ter uma questão de pacotes que chegou diferente do que você comprou, com defeitos técnicos, uma série de situações. Então, Uhum. basicamente, a logística reversa ela faz o gerenciamento de todas as etapas. Muito Porque, legal. porque basicamente a empresa vai cuidar do processo que é core, vender e garantir a entrega, para ter um pedido perfeito. E automaticamente a logística reversa entra ali para tratar efetivamente o fluxo infeliz. Perfeito. Eu ia até perguntar o que que você entende, por que a logística reversa ela é tão importante, mas meio que você já mostrou pra gente que não tem como trabalhar no e-commerce, fazer entregas, sem contabilizar a reversa, porque ela é uma realidade, ela vai existir, mesmo que for mínima, né? Cara, eu olho muito para a logística reversa hoje como algo extremamente essencial. E eu costumo brincar com os meus amigos que eu digo que logística reversa, uma empresa sem logística reversa, é como você comparar uma casa sem um sanitário. Em algum momento vai dar ruim. Então, basicamente, a gente precisa disso para que a gente possa ter um fluxo ali de tratativas e conseguir dar vazão nisso, tá? E até ser uma fidelização para os clientes, né? Porque, enfim, a gente não compra esperando que vai dar algum problema, né? Que tudo pode acontecer ali no transporte, movimentação, às vezes até o fornecedor, sei lá, chegou com algum defeito naquela peça. Mas quando tem uma reverse e é um nível de serviço legal, aquilo dá uma fidelizada no cliente, né? É quando tem um serviço eficiente, falando de reversa e todo o fluxo ali de retorno, né? Cara, eu costumo dizer que a logística reversa é a última oportunidade que a empresa tem de minimizar uma péssima experiência com o consumidor. Porque é exatamente isso. Quando eu compro um pacote, hoje eu até olho muito que a gente não compra mais um pedido, a gente compra um trake. Porque você compra um pedido e você fica ali, o F5 o tempo todo. Cara, e aí, já atualizou? Já começou a Ansiedade a mil, né? separação? Sim. Já entrou em trânsito? Então, isso é um ponto que é muito importante. E quando isso dá errado, é uma frustração muito grande. Só que quando a gente olha para o nosso cenário brasileiro, a nossa população ela está adaptada e ela se comporta bem diante dos erros. Agora, o ponto que a gente não pode deixar que gera uma frustração fora do comum é quando você tem um problema e você não resolve o problema daquele consumidor. Então, ele vai ficar extremamente irritado com você e você perde uma fidelidade ou uma próxima compra, né? E é o que eu costumo falar, que quando eu falo bem para você, eu falo para 10 pessoas. E quando eu falo mal de alguma empresa, de algum serviço que não foi legal, isso pulveriza de uma maneira fora do comum e gera uma mancha muito grande à marca, à companhia de forma geral. Disse tudo, em que aula, hein, Will? Você é Sim. doido. Nesse seu exemplo que você falou, a gente aqui também trabalha muito tempo em e-commerce, a gente percebe, né, que a tolerância do cliente, ela é até elástica desde que você levante a mão, desde que você avise, desde que você mantenha a transparência ali no processo, né? Porque pode até atrasar, pode dar problema, mas você comunicando,
sendo proativo em relação àquele problema, o cliente até ele tolera, né? Porque o produto já é dele, concorda? Ele já pagou. Ele quer receber. Hoje é interessante que a gente fala muito hoje de reembolsos. Então, automaticamente, não, se dá errado eu te reembolso. Cara, temos que parar com isso, porque o dinheiro já era meu. Eu não comprei um pedido para que ele passasse por um fluxo infeliz e depois eu ser reembolsado e a empresa olhar para isso e achar como, cara, eu cumpri o meu dever. Perfeito, perfeito. O dinheiro já está desse lado da mesa, tem que fazer de tudo para que ele continue, né? E no reembolso, a margem é negativa, porque você já gastou com marketing, você já gastou com integração, já gastou com sistema, já gastou com transportador. Tem vários custos ali que você está devolvendo 100% para o cliente. E aí você fica com prejuízo? Algumas coisas a pessoa fala, poxa, mas eu não vou pagar pelo produto porque eu devolvi. Cara, e o teu custo logístico? Em todas as etapas que esse pacote passou, ele teve um processamento, teve pessoas manuseando, teve transporte. Poxa, mas ele veio em uma carreta e é uma garrafa d'água, por exemplo. Mas poderia ser outra garrafa d'água e não essa. Perfeito, perfeito. Disse tudo, Célio. E a satisfação do cliente também, né? Ela Exato. prejudica muito, né? Eu mesmo sou um cliente muito exigente, né? Eu brinco que eu sou um cliente muito chato para ser eu sou de e-commerce, sou da área e mesmo assim sou Eu chato. acho que é isso que deixa a gente menos tolerante, porque a gente sabe onde os caras estão errando. Eu sou chato, né? E eu sou chato nesse nível que você falou. Esse cara fala, vou devolver. Cara, mas eu comprei para ter o produto, não comprei para ficar fazendo, coletando o produto no Correios ou entregando em casa e eu devolvendo. Comprei para ter o produto. Cara, acho que tem até um caso que é interessante. Eu me recordo de um cliente que ele comprou um bloco, uma caixa de fitinhas para demarcação em camarote, na época do carnaval. E a gente foi na casa desse cara por 3 vezes e não conseguimos localizá-lo. E aí você não resolveu jogar por cima do muro? E aí? Isso não pode porque isso gera avaria, turma. E aí, basicamente, o que aconteceu? Esse cara entrou em contato conosco, já tinha feito o processo... Um ticket baixo, eu imagino. Exato. Ticket médio baixo. Então, já tinha feito o processo de reversão, já tinha devolvido dinheiro para ele, e o cara ligou desesperado. Ele Velho, queria o produto dele. você não está entendendo, cara. Hoje é quarta-feira e na próxima semana começa o carnaval. E eu não tenho mais espaço, um intervalo aqui, uma linha do tempo para que eu possa adquirir um novo produto. Ou é esse ou é esse. Me socorre. Cara, eu vou te entregar o produto, mas e o reembolso? Fica como a tua experiência. E aí, um cenário como esse, algumas vezes você tem que perder para você ganhar. Porque numa situação como essa, eu não tenho dúvida que um cara daquele vai avaliar uma companhia como essa como um excelente nível de serviço em muitas frentes. Tá? Sim, sim, sim. Com certeza, com certeza. Se ele precisar comprar de novo, ele vai voltar para esse canal. Outra dúvida, Célia. Você imagina que, lógico, toda essa parte de operação reversa, ela é muito por trás ali do front, né? Então, os clientes, às vezes, não têm essa profundidade, que é a galera que a gente quer atingir aqui com o canal, do que, de fato, é uma logística reversa que está por trás de um e-commerce. Para quem não conhece a reversa, você imagina que ela pode ser um diferencial? Imagina assim, por exemplo, estou lá na página de um produto e está falando ali que, se precisar, troca e devolução é de graça. Isso é um super apelo, né? E isso tem que estar amarrado com a operação de logística, para aquilo ali ser mais um gancho para ajudar na conversão, porque pelo menos isso me pega bastante. Quando eu tenho troca e devolução de graça, é algo que eu falo, putz, se eu precisar, principalmente para moda, pode ser que não caiba, pode ser que não deu certo. O que você tem de visibilidade sobre isso, assim? Porque isso já é um front ali, né, da logística reversa. Cara, quando eu olho, acho que basicamente falando um pouquinho de moda, é um cenário que ele é interessante porque moda é um dos maiores índices de devolução. E o formato que a gente trabalha hoje com moda no Brasil não é um formato adequado. Por exemplo, porque a gente não consegue concluir um pedido. Então, basicamente, quando você olha, você vai comprar... Agora nós temos aí uma asiática que está entrando fortemente no Brasil, muito voltado para a questão de vestuário, que o cara tem uma tabela. E uma tabela que muitas vezes eles fazem conversões. Cara, e tudo isso é fruto de uma logística reversa. Porque o cara começa a olhar tudo aquilo que a gente vai falar um pouquinho mais para frente,
de como a logística reversa pode contribuir com o seu negócio de forma geral. Mas o cara começa a pegar ali uma taxa de insucesso, uma taxa de devolução e fala, cara, o que eu posso fazer de forma diferente? Então, se você pegar nos Estados Unidos ou na Europa, você tem ali uma taxa de devolução de reversa acima de, uma taxa de devolução de moda acima de 30%. E isso é normal. Por que isso é normal? Porque num cenário como esse que você trouxe, eu não vou te enviar uma peça, eu vou te enviar uma peça do tamanho que você pediu e eu vou enviar uma peça abaixo e uma peça com um número acima, porque vai chegar na tua residência, você vai experimentar e você vai gerar devolução daquilo que não te serviu, mas você teve o pedido concluído. Aí a gente começa a entrar em um cenário que ele é muito polêmico, dois basicamente, né, que a gente tem a questão cultural no Brasil, infelizmente a gente tem parte da população que ainda quer ter aquele jeitinho brasileiro de ser esperto e o cara não vai devolver nada. E você, como organização, vai ficar no prejuízo. E aí quando você pode olhar para um outro cenário que ele também é um tanto quanto polêmico, a questão de malha, a questão de estrutura para que essa logística possa Para que aquilo circule de exato, fato, que ele né? possa ir e vir com o menor custo possível. Perfeito, perfeito. Moda acontece muito isso, né? As marcas são diferentes. E olha que legal. Eu não tinha realizado isso agora que você falou. Até esses tamanhos de grade já é um pezinho da reversa que está ali na página do produto para o cliente, né? Sim. Então, ter troca de devolução, ter um provador virtual para tudo isso reduz a possibilidade do cara ou desistir da compra ou gerar uma reversa que tem um super custo. Enfim, tem tudo isso que é levado em conta, né? E a gente começa a trazer e olhar algumas coisas como reversa, literalmente como uma área diferenciada e estratégica na companhia. Porque hoje, por exemplo, se você parar, e aqui até um convite que eu faço, se você é executivo da sua organização, cara, depois que você assistir isso, esse nosso bate-papo aqui, retire uma hora e vai conhecer a operação da tua empresa. E eu estou falando isso com propriedade, porque eu sei que vocês não conhecem. Para o grande e para o pequeno, né? Sim. Vamos lá. Cara, por incrível que pareça, hoje eu tive, como falei aqui no princípio, privilégio de trabalhar em grandes organizações e está mudando muito essa cultura, tá? Que bom. Então, do nada você vê o presidente da organização chegando na área de returns para conhecer um pouquinho como funciona. Tem muito investimento em tecnologia, produto envolvido, porque isso muda o cenário da companhia, isso muda o ponteiro, muda para a NPS, que é um grande indicador que a gente tem hoje. Então, automaticamente o NPS, que é o Net Promoter Score, ele é uma pesquisa de avaliação onde você é avaliado tanto por comprador quanto por vendedor, e ali quando você abre esse NPS, você vai conseguir olhar e entender um pouquinho do que o cara está reclamando. O quão provável é dele indicar ali, né, numa próxima compra e falar bem ali da marca, né? Exato. E aí, se você ir para logística reversa hoje, fazer um deep dive ali na sua área de logística reversa, você vai entender, por exemplo, quais são os seus principais motivos de evolução, se a sua embalagem é adequada para aquilo ou não. Então, assim, tem inúmeras A frentes. reversa, ela retroalimenta várias áreas de negócio, né? Dentro de um e-commerce ali, né? Eu diria que todas as áreas. Eu fico olhando, por exemplo, aquela antiga empresa que nós passamos lá, que era lá em 2010, 2011, quando... Eu não estava trabalhando nessa época, não sei se você falou 2010. Em 2010, 2011, quando a gente brincava que chegou, depois do capote, chegou os Galácticos. E, então, foi um momento ali que, naquela ocasião, naquela organização específica, nós tínhamos ali uma área de controle de estoque, que até o Ronalducho... Essa história se cruza com o Podcom número 1, hein, galera? Quem assistiu o número 1 vai entender que o Célio está falando aqui. Quem não assistiu, vai lá assistir. Exato. Então, a gente tinha ali o Ronaldo, que olhava muito para controle de estoque. E, cara, o que o controle de estoque fazia? O controle de estoque era exatamente uma polícia forense. O cara ia lá, avaliava, poxa, por que esse pacote sumiu? Ah, mas está faltando um pacote aqui. Opa, está faltando um smartphone. Cara, mas lá na reversa tem um cara que é insucesso. Cruzava e-mail, uma série de coisas para começar a olhar. E hoje a logística reversa assumiu muito esse papel. Porque quando você entra, faz um deep dive na logística reversa, você consegue olhar a saúde do seu estoque. Por exemplo, você tem um pacote que ele está voltando por uma duplicidade.
Cara, se ele é uma duplicidade, automaticamente alguém pegou. Passou por algum filtro ali despercebido, né? A gente teve até um caso que era engraçado, que nós tivemos uma moça que a gente começou a monitorar e identificar que os pacotes que ela mandava sempre iam 2 para o cliente. Olha só como ela é Uhum. generosa. E aí foi muito engraçado. Cara, mas por que você faz isso? Tem essas bizarrices em operações de logística. Ah, não, porque o cara comprava aqui naquela época, né, CD. Ah, o cara comprou aqui um CD do Daniel. Cara, e eu fiquei com dó. Se ele gosta do Daniel, eu imagino que ele também gosta do Leandro e Leonardo. Eu vou mandar um para ele também. Meu Deus, uma casa de caridade, William. Cara, Meu Deus. então isso é uma loucura, gera furos em estoques. E aí, quando você começa a olhar para a logística reversa, você começa a retroalimentar isso de forma assim muito saudável. E é um ponto que é importante que hoje poucas organizações fazem, que é fazer esse deep dive que você vai entender. E qual que é a ideia da logística reversa? Não é colocar o dedo na cara, poxa, estamos errando. Mas, cara, logística reversa já é prejuízo. Ela é uma consequência de várias áreas, né? De ruídos de várias áreas. Se o comercial não negociar bem com o fornecedor, vai gerar uma reversa ali. Se, sei lá, políticas de encontro ali, né? Do que eu comprei, com o que voltou também do fornecedor. A parte dos sistemas de não deixar passar uma duplicidade, uma inversão, tudo aquilo desemboca na reversa, né? Aí você acha que a reversa é o patinho feio, só que na verdade ela tá recebendo ali de todos os lados. Tinha uma frase antigamente que o pessoal falava que reversa boa é reversa que não tem reversa. Cara, eu costumo considerar a logística reversa não como uma área problema. A reversa é uma área que administra problemas da companhia. Só que todo... Não Não que ela gere problema. Exato. Ela Por exemplo, não é gerencia. uma reversa que avaria um pacote. Não é uma reversa que foi lá entregar um pacote e não conseguiu entregar. Então, nós temos ineficiência de malha, nós temos ineficiência de roteirização, nós temos ineficiência de embalagem. Inclusive, deixo aqui um spoiler, cara. Quer saber se a embalagem do seu produto é adequada para transportes? Visite a reversa. Por que isso é Perfeito. importante? Quando a gente olha hoje para a logística reversa, nós temos muitos vendedores que os caras não têm a menor ideia. Então, quando a gente entra aí com bastante players hoje, como o 300 falou aqui um pouquinho de marketplace, cara, qual que é a ideia do marketplace? É literalmente, dentre todas as frentes, gerar receita, dentre outras, mas democratizar o negócio. Sim. Então, você tem ali, por exemplo, a Bru, que vendia ali Posso virar um seller, né? E vender em todos os Exato, canais. você vai lá e vende, sei lá, um hidratante capilar para suas amigas ali no bairro. Cara, no dia seguinte você vai lá e fala, cara, beleza, agora eu tenho a oportunidade de vender isso para alguém que está no Iapoque, para alguém que está no Chuí. Como que eu faço isso? Cara, é bizarro, mas se você ir para os grandes marketplaces hoje, você consegue, chega lá um cara que chega com isso aqui em uma sacolinha plástica, amarrada. Aquela sacolinha preta do Brás. Exatamente, o cara chega lá com aquilo na sacolinha e ele tá certo que aquele pacote vai passar por inúmeros pit stop, seja em um cross-dock, seja em um CD, enfim, e entrar numa parte de transportes, ir para desembarcar em um ponto de last mile mais próximo ou ter um transbordo e ele vai chegar intacto. Tem muita razão, Célio. Olha que aula, né? Olha que aula isso aqui, gente. E aí a gente começa a olhar, por exemplo, cara, quando a gente fala de líquidos, por exemplo, é um baita desafio. E aí o cara, ele não quer despender de... Não quer gastar muito com embalagem, né? Porque ele não quer perder a margem dele ali. E aí põe uma embalagem qualquer e ele perde no fim, né? Perde o produto, perde a embalagem, perde o cliente. Cara, exatamente isso. E quando a É gente... um ciclo desvirtuoso aí, nem sei se existe essa palavra. É o cão do segundo livro, né? Para Acho ser que- elegante, para não acho que- falar outro ciclo. Quem é mais antigo aí vai entender o termo cão do segundo livro. Mas é exatamente isso. E por que eles fazem isso? Muitas vezes por imperícia, muitas vezes por imprudência. Mas, cara, é preciso parar e olhar isso um pouco mais com afinco, que existem grandes oportunidades. Hoje a gente fala, poxa, a questão da margem. Qual que é o objetivo de uma embalagem? Basicamente, ela garantir a proteção do pedido do ponto A até o ponto B. Cara, eu vim de indústria e acho que assim, até para quem está hoje em operações, quando você vai olhar um pouquinho de avarias, é um cenário assim que é bizarríssimo. Você vê lá, por exemplo, geladeira. A geladeira ela é fabricada, tem o teste de qualidade, que aquele produto fica lá 6 meses empilhado. Fala, cara, pode ficar aqui empilhado 6,
de alta aqui para entender se vai tombar ou não, vai ser transportado deitado, tem todo o que a gente chama aí de pictograma, que são simbologias que vão nas embalagens ali para garantir. Que é uma metodologia ali de empilhamento, Exato. de Se é frágil ou não, quanto que você pode empilhar para armazenagem, como que você transporta aquilo. E eu fico imaginando quem cursou engenharia, quem faz engenharia de produto ali, que desenvolve tudo aquilo, e quando você vai para uma operação, você vê o cara pegando aquilo e deitando, virando de ponta cabeça, você fala, cara... É Lego, né? Exato. Aí você pegando a TV, jogando. Aí você começa a olhar e fala, cara, é bizarro. E aí quando você começa a ser quando você é um profissional de reversa, você começa a olhar para isso, você passa na operação e você começa a ter o tiozinho chato do rolê. Cara, não, isso aqui está errado. Eu não posso colocar isso aqui de ponta cabeça. Eu não posso colocar isso aqui nesse formato porque existe um método para isso. E eu costumo dizer que método e processos é algo que algumas pessoas dizem, né, que regras foram feitas para serem quebradas. Não, cara. Acho que desafios foram feitos para serem superados, mas regras foram feitas para serem obedecidas, porque a partir do momento que a gente faz todo o processo de forma correta, a gente vai reduzir muito reversa na nossa empresa. Sim, sim, perfeito. Que aula, Célio, disse tudo. Me conta aí o que você entende que é necessário assim para um e-commerce ter uma reversa. Vamos pensar agora num cara que é pequenininho. O que ele precisa considerar, dado que se ele quiser estar no e-commerce, se ele quiser vender, ele não vai conseguir escapar da reversa. Eu imagino que pode ser perto de zero, mas acredito ser difícil ser zero, né? O que esse pequeno seller, esse pequeno site, esse e-commerce precisa pensar para ele se virar com a reversa, assim, sofrer menos com a reversa? Cara, primeiramente pessoas. E eu vou voltar aqui no podcast 1, e aí te parafrasear, quem não assistiu, volte lá, que o Dudu falou um pouco disso, mas eu me recordo quando o Dudu falava na seguinte frase: eu quero ser o primeiro. Então, no meu segundo dia, se não estou equivocado, eu fui o segundo. E eu batalhava para ser o primeiro. E aí, o que acontece com reversa? Quem são as pessoas que normalmente são direcionadas para a reversa? Aquele cara que está lá por último. Então, voltando lá no Dudu, ele tinha ali uma frente ali de, sei lá, 50 piqueiros. E piqueiros é o cara que vai lá fazer o pique, fazer a coleta. Então, ele pegava ali as ordens, né? Exato, ele pegava ali o 48º, o 49º e o 50º. Cara, esses caras aqui são ruins. Por que esses caras são ruins? Ou porque ele não é assistido, ou porque ele não é treinado, não tem feedback, mas o que normalmente as pessoas fazem? Pega essas pessoas que não performam em alguma localidade. Uma área da revenda. Exato. E manda para reversa. Fala, cara, vai lá para a curva de rio, vai lá para a reversa. Cara, e você está mandando... E não tem problema nisso, tá, pessoal? Eu gosto muito de trabalhar com pessoas, eu costumo brincar com o meu time, que eu falo que o desafio da gestão é pegar funcionários problemáticos. Desafio é diferente de tráfico de drogas, hein, galera? Então, por exemplo, e para que a gente existe enquanto gestor, cara? Para resolver problemas. E aí, quando você pega uma pessoa nesse nível de engajamento, nesse nível de motivação, você precisa fazer ali o acompanhamento, entender o que está acontecendo, e você vai ter que tomar algumas decisões difíceis. Ou você vai formar uma parceria. Bru, você está disposta a trilhar um novo caminho, eu vou te ajudar para isso. Isso conecta muito com o que o Dudu falou aqui. Ou, cara, não estou afim. Cara, tenham em mente que empresas não são instituições de caridade. Então, não deu, substitua. Exato, visão lucro. Né? E aí, exatamente. E aí, esse é o primeiro ponto que as empresas precisam olhar. Quem está começando hoje, ou quem não tem lógica reversa, precisa olhar, cara. Precisa ter pessoas, e as melhores pessoas. Sim, investir em pessoas nunca é em vão, né? Porque automaticamente, a partir do momento que você tem pessoas que estão engajadas, cara, você jogar essa turma para fazer um processo crítico, vai sair bons frutos. Produto. Tecnologia é a próxima etapa. Você precisa olhar o negócio e ter tecnologia. Não adianta você ter ali uma série de processos manuais como... é reversa, vou fazer de forma manual. Tem que ter tecnologia para que você tenha escalabilidade.
E aí, um próximo ponto que eu acho assim crucial também é que você tenha ali o envolvimento da companhia como um todo. Então, não adianta você ir lá e criar uma área de reversa, colocar as melhores pessoas, colocar produto, e você que é o head da operação, você dá as costas para aquilo e achar que vai estar tudo bem. Você precisa ser a parte envolvida. As pessoas precisam entender que você faz parte desse cenário. E a gente tem aí um trabalho muito grande de aculturamento ou mudança de cultura com isso, tá, Bru? Que legal, Célio. Talvez as pessoas não tenham a dimensão que a reversa, ela pode ser um centro de receita também. Então, de cara, quando você pensa em reversa, você fala, nossa, vou ter que gastar com uma coleta, vou ter que gastar com outra embalagem, vou ter que gastar, só pensa em gasto, gasto, gasto. Mas, na verdade, a reversa, ela pode ser um centro de receita para a empresa. E grandes e-commerces, eles têm uma área de comercial reversa. Eu queria muito que falasse, porque eu acho que isso... Acho que o pessoal não tem essa dimensão, né? Que o comercial também trata a reversa, também já pensa na reversa na hora de fechar o contrato com o fornecedor para ele abastecer. Então, o comercial ele já pensa em tudo, né? Nesse momento, assim. Então, para que a reversa também gere uma receita ou possa entrar numa área de box damage, uma área de um produto ali com alguns níveis de avaria e possa ser vendido por um percentual do custo médio de venda dele, do CMV, para minimizar essa perda, né? E gerar receita, né? Acho que é legal você falar um pouquinho disso para o pessoal. Cara, isso é crucial, porque quando a gente começa a olhar... E aí, reversa, ela tem uma conexão ali com todos. Comercial, fiscal, contábil. Qualidade, controle de estoque. Surreal. Então, quando a gente olha para uma frente comercial, você vai explorar isso mais ou menos, você vai ter alguns momentos que você vai explorar mais um time de compras, Certo. dependendo do seu modelo de negócio, por exemplo, um marketplace. E se você for pegar um negócio que trabalha com basicamente um P, onde você compra mercadorias, integra o teu estoque e você revende isso, você precisa ter um time comercial extremamente parrudo e que tenha conhecimento de reversa. Porque um dos grandes problemas que a gente enfrenta hoje em logística reversa é que as pessoas elas não entendem. Às vezes eu fico pensando, e às vezes eu fico bem encabulado com isso, cara, será que a gente tem assim um nível de otimismo tão grande a ponto de entender que 100% dos meus pacotes eles vão ser entregues perfeitamente? Muito elegante o Célio, né, Will? Exato, não tem mundo perfeito, né? Tem que pensar que vai dar problema. Eu já vou voltar nesse ponto do comercial, mas teve até um cenário, acho que quem é das antigas aí vai lembrar do famoso Planck. Cara, Credo. nós começamos com esse Planck e na ocasião... Planck é um sistema, tá, galera? Para quem não imagina, meu Deus. Um TMS, basicamente. TMS. E eu era a pessoa de reversa daquela organização naquele momento. E eu estou sempre ali com um produto, com um projeto, turma, e aí, quando nós vamos falar sobre reversa? Não, calma, a gente está fazendo alguns desenhos aqui e a gente vai falar disso. Até que um belo dia a turma chegou e falou, cara, o Planck entrou em operação. Poxa, que legal. E como vamos devolver o primeiro pacote? Devolver? Sim. Algum pacote vai voltar. Eu costumo dizer que na vida eu tenho 3 certezas. Uma delas é a morte. A segunda é que uma determinada empresa aí vai entrar em greve em algum momento. Olha, só polêmicas, hein? E a terceira é que tudo aquilo que vai, volta. Volta. Então, em algum momento, ou ele volta como uma ótima avaliação, cara, fui lá e peguei a água aqui da empresa X, é uma água saborosa, ótimo, ou ela vai voltar porque não consegui entregar, tá ruim alguma coisa específica, tá quente. Então, isso são as certezas que a gente tem na vida. Perfeito. E hoje falta isso nas organizações para as pessoas pararem, olhar e falar, cara, qualquer projeto que você for fazer na sua empresa, se envolver movimentação de pacotes, movimentação de mercadoria, opa, quem é o maluco da reversa, cara? Chama esse cara para a mesa que esse cara tem muito a contribuir. E aí, voltando um pouquinho para a questão comercial, você tem hoje alguns modelos de negócio que você vai utilizar muito mais uma frente comercial. Por exemplo,
Você, como eu falei aqui anteriormente, você tem ali as empresas que elas compram para reintegrar o estoque e dali ela vai fazer uma revenda. É importantíssimo que ali o time comercial tenham cláusulas no contrato que dê segurança para o negócio. Por exemplo, eu comprei um produto, um eletrônico da marca X e vou vender. A minha especialidade não é eletrônicos. A minha especialidade é revenda. Perfeito. Esse pacote... Isso sobra para o fornecedor, né? Exato. Esse pacote deu problemas. Como que eu consigo fazer esse processo? Isso, E que ele te suporte nisso, né? aí a gente tem alguns cenários. Por exemplo, é necessário um contrato muito parrudo para ter ali o ganha-ganha. Por exemplo, eu comprei um lote de roupas, por exemplo. Passou a estação, eu não vendi aquilo. O que eu vou fazer com aquilo? Vira crédito. Cara, Pode virar várias coisas. Né? eu Tô posso... brincando, mas são negociações. Eu posso fazer uma devolução daquilo para o meu fornecedor. Porque ele é o expert naquilo, então ele vai saber o que fazer com aquilo. Eu não sei. Basicamente, eu vou deixar aquilo no meu estoque por X anos, X meses, até chegar à próxima estação. Exato. E aí, quando chega a próxima estação, já mudou novamente as cores, as tendências, não vai ser mais aquilo. Então, é importante que a gente tenha um comercial muito parrudo para isso. Como que é a política entre assistência técnica? Poxa, eu vendi um eletrônico, por exemplo, não está ligando, está com a tela manchada. Como que eu trato isso? Automaticamente eu vou gerar, o próprio comprador ele vai até uma assistência técnica que é homologada daquela marca X. Mas quem vai reembolsar esse cara? Poxa, aquele produto... Porque ele não vai trabalhar de graça na assistência técnica. Exato. Tudo nessa vida, ninguém dá nada para ninguém, né? Nem relógio trabalha de graça. Então, basicamente, como que você vai fazer esse processo de forma muito bem estruturada? Perfeito. Até me remete muito à parte de embalagem, né? Porque o fornecedor ele tem que garantir ali em algum nível que aquela embalagem vai sustentar o transporte até chegar. E aí, vai que não acontece. Ele tem que te dar uma garantia disso também, né? Se for o transporte adequado. Né, exato. A gente tem, por exemplo, hoje, alguns cenários, sei lá, motores, compressores, alguma coisa, que se você colocar ele não seguindo pictograma, ele vai vazar um fluido, vai estragar o equipamento. Cara, como que você faz isso? Será que o fornecedor tem ali uma embalagem adequada? E aí, esse é o cenário quando a gente fala, por exemplo, olha, eu vou homologar um fornecedor. E homologar aí, passa por todos esses steps. Exato. E aí, esse é o ponto que eu trouxe aqui. Eu vou homologar um fornecedor. Cara, está envolvendo uma possível movimentação de mercadoria. Opa, reversa. Participe comigo. Mas, para isso, é importante, eu volto um pouco no que eu falei anteriormente, que é importante que você tenha pessoas preparadas, processos bem definidos e que a sua área da logística reversa não seja o patinho feio da companhia. Porque o patinho feio ninguém quer trazer a mesa para a discussão, né? Exato, é muito do... Não gosto muito de usar essa palavra, mas é meio do mindset, né, dessas empresas, de olhar que a reversa é só despesa, ou que é só dor de cabeça, mas ela, como a gente falou aqui, ela pode ser um centro de receita, ela pode ser um fidelizador ali do cliente no canal, se ele tiver uma experiência legal, se ele tiver o problema dele resolvido rapidamente. Pode ser... Também se pode encontrar várias fraudes, né? Geralmente a reversa, ela faz um CSI ali na estrutura da empresa que ela consegue descobrir vários furos ali que às vezes até outras áreas não conseguem, né? Cara, e tem um ponto interessante que poucas pessoas sabem, mas normalmente nas organizações existem uma lista negra. Oh, legal falar isso, hein? Legal. Cara, conta pra gente, o que é essa lista negra? E como que essa lista negra normalmente ela é abastecida? Eu volto aqui um pouquinho quando eu disse na questão de jeitinho brasileiro. Cara, eu sou brasileiro e defendo pra caramba esse país. Mas uma coisa é fato. Parte da nossa população é cultural isso. Tem a famosa... O jeitinho brasileiro, o jeitinho né? de, cara, eu vou mudar isso, eu vou mudar aquilo. Se acha uma brecha, então, o cara faz dinheiro, eu vou ganhar isso, eu vou ganhar aquilo. E em reversa, você pega muitas fraudes. Porque quando você está falando aí de um insucesso de entrega, por exemplo, olha que bizarro. Imagine que você comprou um smartphone e normalmente, ou coincidência, não existe coincidências, né? Que as fraudes acontecem somente com ticket médio
Tem uma gigantesco. concentração ali de categoria e Exato. ticket, né? Tem um ou outro maluco que vai parar ali para pegar desviar um fone de ouvido, desviar alguma coisa, que é um ticket médio baixíssimo, mas impressionante ou não, a grande maioria dos desvios está concentrada em um ticket médio alto. Então, basicamente, é feita uma investigação. Tem um time ali de risco, tem um time de compliance, tem um time jurídico envolvido com isso, que você vai chegar a algum momento e vai falar, pessoal, a cada 10 compras que a Bru faz, por exemplo, 9 tem fraudes. Então, nós não queremos a Bru comprando em nossa plataforma. Você vai colocar a Bru ali. A reversa que, nesse contexto, é a área que levanta a mão e passa esses dados. Exato. Tem alguns casos que não sei quem acredita em juízo final ou não, mas no dia do juízo final, cara, eu quero estar lá, que eu quero encontrar com um cara que ele fez uma fraude com uma Bíblia. Nós enviamos um iPhone para ele. Falei uma marca aqui, mas é muito relevante. Nós enviamos, esse cara comprou um iPhone e esse cara gerou uma devolução falando o seguinte, olha, teve alguma fraude no processo de vocês. Eu comprei o iPhone, só que quando chegou aqui, dentro da embalagem, tinha uma Bíblia. Acho que vocês vão lembrar de uma Bíblia pequenina, da capinha azul. Sim. E o cara fez a devolução daquilo. Ele comprou um iPhone e devolveu uma Bíblia para vocês. Só que assim, o cara foi tão... ele comprou e ele queria a devolução do dinheiro dele. Só que ele foi tão... Aí o bonito fica com dinheiro e fica com iPhone. Exato. Aí depois na rua ele é roubado e ele fala assim, oh, que mundo injusto. Mas, enfim, não é o caso. E aí o que aconteceu basicamente, que esse cara ele mandou a Bíblia, e aí na Bíblia, nenhuma das páginas da Bíblia, tinha, na contracapa, tinha uma dedicatória. Tem escrito o nome dele. Da mãe X para minha filha querida Bruna. E cara, aí, a Bruna era irmã dele? Cara, ele era a Bruna. Ele era a Bruna. Caraca, e aí, o que você faz numa situação dessa, cara? E aí você vai... manda prender. Aí você... é um criminoso. E o que você faz com isso? Cara, você envolve seu jurídico, você envolve seu time de compliance, de riscos, cara. E aí você manda uma mensagem pro pop-up, alguma coisa assim, muito bem estruturada pro cara, do tipo, Bru, entendemos o seu problema, só que a Bíblia que você mandou, acho que você confundiu quando você foi devolver. A Bíblia que você mandou é a sua. Faça a postagem da Bíblia que nós enviamos para a gente seguir o reembolso para você. Cara, o cara entra em choque e até hoje a gente está esperando ele mandar a Bíblia correta. Então, assim, ele não reclamou mais de nada, não teve PROCON, não teve absolutamente nada. Então, assim, você pega algumas fraudes que são bizarras. Cabeludas, né? Por exemplo, um cara, ele comprou um MacBook em 2001 conosco, e em 2010, por exemplo, ele comprou outro. Tá, daí faz sentido, vai. Ok. Sim. Só que quando chegou em 2010, acho que ele esqueceu que ele tinha comprado aquele anterior conosco. E ele foi lá e falou, cara, eu comprei um MacBook, primeiro, uma cidade do interior. E aqui não é menosprezando ninguém, porque hoje o interior também tem o seu poder aquisitivo, mas você começa a olhar, e na reversa você começa a fazer isso ali muito bem detalhado, quando você tem uma organização que tem uma reversa muito bem estruturada, você começa a fazer algumas análises de comportamentos de compra. Que legal. Então, não faz sentido, por exemplo, a minha cidade, Montalvânia, que é uma cidade que tem 4 mil habitantes, não faz sentido, não é usual que um cara daquela cidade ele faça a aquisição de um MacBook. Ele pode fazer? Pode, mas normalmente é um equipamento que ele vai utilizar para trabalhos robustos. Não faz sentido com o dia a dia dele. Então, é um negócio que já chama atenção. Não é marcar um X, não é preconceito, mas já chama atenção. Entendi. E aí foi interessante que esse cara ele voltou e falou assim, velho, vocês mandaram um produto usado. E sempre quem paga o milho que a cabra comeu? Sempre o transportador, cara. Sempre vai para o transportador. E aí você começa a avaliar, e aí, em reversa, você começa a ter acho que você vai se recordar de Marcelo Duarte, um cara assim, de uma visão muito crítica em reversa, e aí você começa a parar ali, olhar e falar, cara, isso não está fazendo sentido. E aí quando você vai olhar um pouquinho o histórico de compra... usado.
Aí você começa a olhar e falar, cara, opa, mas você está devolvendo o que você comprou no passado. E Esse aí, foi carudo, hein? com isso você começa a entrar assim, de forma muito afetiva com a questão de gerenciamento de riscos. E é muito importante que o jurídico esteja muito envolvido com isso, para que você tenha embasamento. Você tem embasamento legal para você fazer isso, tá? Cara, no fim, ele virou o detetive que ele queria. Ele não queria ser delegado? Não era isso? Você percebeu isso, Will? Sim. Ele virou, olha aí, ele tem polícia. Legal, acho que é legal ressaltar uma coisa que a gente está falando aí, que assim, o importante é você ter um setor de reversa que seja inteligente, eficiente, mas a reversa em si, que senão as pessoas podem confundir, né? A reversa em si não é legal. Porque se teve reversa é porque teve um problema, provavelmente É uma anomalia, né? vai ter um cara insatisfeito. E aí, se você tem uma equipe que é competente, ela vai conseguir resolver a causa do problema e vai conseguir resolver para o cliente não ficar mais insatisfeito ainda. Né? Exatamente. Esse é um ponto interessante, porque eu até me recordo que em conversas passadas com alguns amigos, ele falou, cara, que legal, nós estamos crescendo, faz tempo que a gente não se fala, e a minha reversa está crescendo, cara, tá muito bom. Eu falei, cara, tem alguma coisa de errado? Reversa crescendo não é bom. Não entenda reversa estruturada com reversa crescendo. Você precisa ter uma área totalmente estruturada para que possa suportar a companhia. Mas você não pode ter uma reversa crescendo. Então, por exemplo, se o seu percentual de insucesso ele aumentou, isso é ruim. Acho que é até legal para o pessoal ter uma noção, assim, mais ou menos quantos por cento do que é vendido gera-se de reversa? Você tem mais ou menos uma base, um percentual? Depende muito de mercado. Eu falei aqui um pouquinho de moda, que gera ali em torno de 30%. Nossa, bastante. E exatamente pelo modelo do negócio que ele é escolhido, grades, tá? né? Exato. E aí, quando a gente olha hoje para e-commerce, normalmente a gente trabalha, no passado ali, 2010, a gente trabalhava ali com cerca de, na antiga igrejinha, a gente trabalhava ali com cerca de quase 10% de retornos, e isso era basicamente por uma ineficiência de cadastro. E olha que bizarro, você tem ali um cenário que você dá muita abertura para o comprador fazer um preenchimento. Cara, hoje nós temos um negócio ali que é o zip code ou a caixa postal, o CEP, que ele vai ser preciso naquela rua. Então não deixa o cara digitar o número da rua, porque quando ele digita ele vai digitar errado. O CEP tem que popular todo o resto, né? Se você deixa tudo aberto, a chance exato. de erro Então, assim, lá no passado a gente tinha muito isso de um percentual alto. Hoje, algumas organizações dos principais giram ali em torno de 2%. Eu já tive o privilégio de conseguir chegar a 0,68% de devolução. Bastante trabalho, mas é exatamente trabalhando e mapeando pontos como esses, porque eu costumo dizer que na reversa você morre de qualquer coisa, menos de tédio, porque a cada dia é uma coisa diferente. Ai, caramba, é bom demais, né? E assim, é muito diversa essa área, né? Você tem interface comercial, você tem interface jurídica, você tem interface com transportador, com operação, com... É de fato muito estratégico, embora ainda tenha um consentimento geral aí que a galera não gosta muito de reversa e tudo mais. Eu até brinco, chamo de perversa, mas é uma área super estratégica, né? Pensando em tudo isso que a gente está falando aqui, tem um super peso, né, para o sucesso do e-commerce, porque zero não vai ser. Então, que o pouco que seja eficiente, né? Cara, e tem algo que é bacana, porque hoje, quando a gente fala em o que é ser uma empresa sustentável, esse é um tema que ele é muito interessante, porque estamos vindo aí com a política de ESG, uma série, neutralização de carbono, uma série de coisas, só que hoje as organizações precisam parar um pouco e refletir quando a gente fala de um negócio de sustentabilidade. Cara, o que é sustentabilidade? A gente tem um que a gente chama de triple bottom line, que é o tripé da sustentabilidade, que esse negócio olha basicamente para 3 coisas: social, governança e a parte efetiva, que é a parte ambiental. Então, a gente para e olha muito hoje para a questão ambiental. Né? Então, quando a gente fala de logística reversa, cara,
Ah, é a parte ambiental. Como que eu faço isso? Como que eu faço aquilo? Gerar menos resíduo, a parte de embalagem, ou só colocar uma embalagenzinha ali reciclável. Então, hoje, exato. Então, hoje você precisa, por exemplo, hoje quando a gente faz alguma compra lá pelo um aplicativo de comida, por exemplo, vem lá, o seu carbono já foi neutralizado. Você fala, caracas, como que é feito isso? Eu não fiz nada de cá. Mas o ponto que é interessante quando você olha para a questão de sustentabilidade é basicamente você parar e olhar para algumas frentes. Cara, e ser uma empresa sustentável primeiro, como que eu tenho a parte social, qual que é o impacto que aquela empresa causa na sociedade. Perfeito. Então, basicamente, não necessariamente impacto numa questão de doar para uma sociedade, mas, por exemplo, eu fornecer um produto que ele faz sentido para a sociedade, que ele agregue valor àquela sociedade. Eu olho para a questão de governança. Como que eu controlo tudo isso? Como que eu tenho gestão financeira? Como que eu tenho continuidade disso? Poxa, imagine uma empresa que tem aí 10 mil, 50 mil, 100 mil funcionários e amanhã esse cara não ter governança e falar assim, cara, peraí, acabou o dinheiro do caixa, como que eu vou pagar todo mundo? Olha o impacto que isso causa. E efetivamente sim, a questão ambiental ela é crucial. Ela é crucial para que a gente possa deixar um planeta melhor para a nossa próxima geração. Menos rastros aí, né? Do que a Exato. gente tem que E fazer. quando eu olho hoje para a logística reversa, a gente tem uma parte assim que é crucial disso. Porque, por exemplo, hoje existem algumas empresas que são especializadas nisso. O cara vai lá, pega, por exemplo, um lixo eletrônico. Ah, eu tenho um smartphone, eu tenho um televisor, alguma coisa. O cara dá um destino para aquilo. Certo. Então, isso é crucial e é importante. De novo, eu reforço muito isso aqui e friso muito que é importante que as organizações parem e tenham a mente, assim, não somente do ambiental, mas sustentável. No 360, né? No Exato, todo. No exato. todo. Muito se fala até, quando falam de SD, né? Já deixa um verdinho, já colocam um loguinho ali de floresta e tudo mais, mas é precipitado olhar só essa faceta, né? É a ponta do iceberg. Não, perfeito. É o que vende, né, na verdade. Tem um apelo muito grande, né? Exato. Essa parte da imagem, da marca da empresa. Enfim, a Reversa tem tudo a ver com SG, né? Sim. Tá me dando vários insights aqui do que a gente está falando. Me conta um pouquinho, você falou muito da parte de tecnologia, que a Reversa também merece e precisa ter tecnologia. Você vê algo muito diferente, que não precisa falar o nome do player, enfim, algum case que emprega tecnologia que é muito distinto para a operação de reversa? Ou algum atendimento que você teve muito legal? Cara, quando a gente olha para a logística reversa, é interessante. E falando um pouquinho de tecnologia, é interessante porque boa parte das empresas, e acho que a gente passou por basicamente uma empresa, e a gente viu muito isso, né? Que você tem um sistema para reversa e um sistema Para para revenda. revenda. Já começa rachado daí, né? Cara, e esses caras, algumas vezes eles se falam, outras vezes eles se desconhecem. Às vezes são duas empresas, né? Exato. Então, o primeiro ponto que é muito interessante quando a gente fala de tecnologia, e hoje está se tornando uma tendência, cara, é um caminho único. Hoje você tem, por exemplo, uma malha de leste-maio parruda. Muito se fala. Cara, por que raios você não inclui a sua reversa nesse processo? Hoje você tem uma malha de first mile parruda. Por que você não inclui sua reversa nesse processo? Só que para isso é necessário, acho que até um pouquinho do que a gente estava falando anteriormente, que você tenha um produto, um time de produto, e aí a gente vai muito para aquela distinção, né, Bruno? Você tem um produto, a pessoa que vai literalmente executar a linguagem de programação, a parte feia do sistema, que o usuário não vê. A parte do back-end, né, que os desenvolvedores fazem. Exato. E você tem a pessoa que é basicamente ali o tradutor, é o cara que vai pegar a necessidade de uma operação e traduzir para a linguagem do cara que vai executar. É você pegar a linguagem desse cara e trazer para a linguagem da operação.
Então, hoje, eu sinto muita falta disso. Algumas empresas já estão saindo muito à frente nesse cenário de ter ali um caminho único, mas isso é uma tendência porque ela vai corroborar muito para que você seja sustentável. E aí, sustentável na questão de mitigação de prejuízos e você seja sustentável na questão de escalabilidade, porque você já tem uma malha pronta. Para o pessoal que não compreendeu, talvez, que é um pouco técnico, o last mile é a última milha da entrega, né? Geralmente ele se divide pelo menos em 3 etapas, o transporte, e é muito agressivo essa capilaridade da última milha, né? Então tem muitos veículos circulando, muitos parceiros, horários e tudo mais. E aí o questionamento que fica é por que não aproveitar? Eu imagino, com certeza a gente vai fazer um podcast para falar só de transporte, só de last mile. O Williams está fingindo demência ali, olhando para a parede, mas ele sabe muito desse tema. E a provocação é por que não usar esse carro, assim, mas não que seja uma pergunta fácil de responder, né? Porque tem uma demanda ali, tem um sistema, tem produtividade, os motoristas, enfim, tem N motivos que talvez ninguém ligou para isso, mas tenho certeza que tem oportunidade aí no last mile para aproveitar e fazer a reversa, né? Um dos principais motivos para você não utilizar é que hoje nós temos muito preconceito com a reversa. A partir do momento que você pega um pacote que ele tem uma etiqueta falando que é reversa, se você induzir isso numa malha last mile, tem grande chance de chegar lá o cara vai falar, reversa. Coloca no cantinho. Deixa no cantinho. Deixa no cantinho. Ele vai fazer as demais frentes e aquilo vai ficando ali, você perde a CLA, perde... Avaria, né? Some, né? Pode acontecer. Acontece pra caramba o desvio em uma base, porque quando a gente fala dessas bases que estão muito remotas, na verdade não só as remotas, tá? As bases de forma geral nem sempre tem uma infraestrutura ali de CFTV para que um time de security possa monitorar isso, e quando você tem situações muito suscetíveis a desvios, eles acontecem. Então, basicamente, tem alguns cenários como esse que precisam tomar alguns cuidados. E aí, a gente precisa trabalhar muito, não somente dentro de casa, mas dentro de casa, quando eu falo, por exemplo, em um CD, mas na sua parte de transporte também, para que você possa deixar bem claro, cara, reversa não é o nosso core, mas ela é uma parte essencial do nosso negócio. Justamente, eu queria entrar nessa parte do transporte, porque também quando é negociado ali uma tabela de frete, também você tem que falar da reversa com o transportador, né, Will? Sim. Não tem como... imagino que tem, né? Eu quero que você faça só minha revenda, só o fluxo de ida. O cara pode se negar? Pode, é da negociação. Mas imagino que seja mais fácil que o mesmo cara que entregou é o cara que devolva. Normalmente a gente tem hoje alguns cenários, Bruna, que ele é um tanto quanto interessante. Porque, por exemplo, quando você vai fazer uma negociação, você tem ali à frente de... Aqui, aí eu volto lá na minha primeira fala aqui, quando eu falei das possibilidades de reversa. Aquela etapa, que é a etapa de insucesso de entrega, é obrigação desse transportador. Então, se ele não conseguiu entregar, ele precisa voltar com isso e ele precisa trazer para o teu CD. Aí tem um ponto que é interessante, porque normalmente esse processo, quando ele recebe uma ocorrência que ele vira o status para a reversa, normalmente ele pega um outro fluxo e ele não consegue colocar isso em um fluxo tradicional. Então, por exemplo, o cara vai ter pacote que está indo do ponto A até o ponto B, do ponto B até o ponto C e assim por diante e vice-versa. Transitando... Num superfluxo, né? No tubo. Exato, indo num fluxo de entrega. Agora, quando ele vira um pacote para devolução, normalmente esse pacote ele foge daquele fluxo e ele tem que fazer manual. Então, muitas vezes ele vai ter um carro que ele vai estar saindo do ponto A, do ponto B, voltando para o ponto A com uma outra carga X e o cara não consegue colocar isso sistemicamente naquele mesmo carro. Então, esse é o ponto. Agora, o ponto que ele é crítico, que não necessariamente envolve contrato, mas quando eu vou lá e te entrego e você gera uma devolução porque você está avariado, porque você quer desistir, aí existem algumas possibilidades. Que aí também você, como empresa, você precisa definir qual a regra de negócio que você quer aplicar. Porque hoje existem algumas possibilidades. Existem algumas empresas que elas são especialistas só em coleta. Coleta de reversa. Então, ela vai lá, vai fazer a coleta. E por que as empresas são especialistas somente nisso?
Porque existe algumas particularidades, existe a questão de fraude, existe algumas validações que são necessárias serem realizadas no ato da coleta para que a Um empresa não... checklist distinto, uma produtividade distinta. Exato. E tem algumas outras possibilidades que hoje a gente pega e fala, cara, beleza, eu vou gerar um código de postagem para você e você vai lá na empresa que é do governo e você faz a postagem disso e essa empresa vai tirar de lá e vai devolver aqui para mim e eu faço todo esse processo. Só que aí existem algumas limitações. Por exemplo, essa empresa governamental, ela tem uma limitação de tamanhos. Então, por exemplo, você foi lá e está devolvendo um smartphone, ok, ele vai trazer. Não vai chegar. Vai perder. Há controvérsias. Mas, por exemplo, se você comprou... eu costumo dizer que hoje no e-commerce a gente comercializa de alfinete a foguete. Então, por exemplo, se você devolver um smartphone, por esse canal vai funcionar. Agora, se você quer devolver um colchão, e pasmem, galera, mas tem gente que compra colchão e devolve colchão. Cara, que como que abençoados. isso volta? Nossa, difícil, hein? Já é difícil vender, né? Armazenar, entregar, imagina coletar. Eu mesmo estou querendo comprar o colchão e tá difícil. Cara, a internet entrega tudo, né? Impressionante. Sim. Muito louco. E é legal para as pessoas saberem também que tem... imagino que tem um custo, assim, um limite. Então, imagina, eu comprei um produto de R$30. Moro lá no interior da Bahia. Não faz sentido uma reversa. Às vezes faz sentido ele ficar com o valor do produto por políticas do e-commerce, nesse caso, porque o preço da coleta já não vai pagar o produto. Existe isso, né? É bom para o pessoal entender aqui. Existe isso e esse é um ponto que ele é polêmico. Por que esse ponto é polêmico? É bom que polêmica gera visualização. Isso é polêmico porque a gente volta na questão cultural. Nós temos lá o jeitinho brasileiro. Então, existe a pessoa que ele vai comprar isso e ele vai gerar uma devolução. Meio que ele vai aprender como é que aquele e-commerce funciona, você está falando. Ele aprende o modus operandi do e-commerce. Então, por exemplo, você vai lá e comprou isso aqui, poxa, é um ticket médio de R$60. Vai chegar um momento que você vai falar, cara, peraí, para eu trazer isso aqui de volta, o frango o caldo vai sair mais caro que o frango, como dizem, né? Adoro. E aí você fala pro cara, pode descartar. E o que esse cara faz? Eu te atendo e fica com o produto. Exato, esse cara começa a comprar produtos e começa a ter essa prática. Eu comprei, fiquei com o produto em perfeitas condições, gerei uma reclamação e o cara não consegue coletar por questões de valores assim por diante e automaticamente ele fica com o produto e ele fica com o dinheiro. E aí... Ora. É bizarro isso, Bruno. Não, o Célio deve ter muita história de reverso legal, hein, Will? Umas cabeludas. E aí você começa a olhar, por exemplo, isso com o televisor. E aí eu volto aqui de novo, cara, quando a gente fala que tem um projeto, traga a reversa para a mesa. Porque esses caras de reversa, cara, da faculdade que esses caras estão fazendo lá, de fraude e tudo, a gente costuma brincar que nós já fomos expulsos. Então, assim, cara, a gente já sabe o que o cara vai fazer e como o cara vai fazer. Então, por exemplo, eu vou vender pacote, perfil express, pacotinho. E no meio do caminho eu decidi que eu vou vender televisor. E o meu canal de devolução, por exemplo, é essa empresa estatal. Uhum. Essa empresa estatal não vai trazer televisor. E aí, como que eu vou atender esse cliente? Porque eu vou ter que coletar, porque o ticket já está compensando ali. A primeira compra, ele vai falar, não, beleza, eu descarto aqui. Mas ele vai falar para o amigo dele, cara, faz o seguinte, compra, vai chegar em perfeitas condições e você vai gerar uma devolução disso e eles não vão vir coletar. Eles vão te dar o televisor. Então, assim, é uma situação que, para quem não é do mundo de logística reversa, cara, pode olhar isso aqui e falar, cara, o Muniz está maluco, o cara é preconceituoso, cara, mas isso é uma realidade. Mas isso é o dia a dia da reversa, né? Exato. Porque, como a gente falou, a reversa, ela sempre vai existir, mas ela precisa ser gerenciada e precisa ser sempre, numa linha do tempo, ela precisa reduzir. Para ela reduzir, vai ter que atacar essas alavancas, né? Cara, que louco. Você deve ter muita história boa, Célio. Meu Deus. É da época do Célio aquela história lá que mandaram uma pedra, Will?
Uma pedra? Lembra de uma Tijolo? pedra? Tijolo, mandaram um tijolo pro cliente? Mandaram. Cara, Essa na verdade, história é boa. eu não sei se mandaram um tijolo pro cliente ou o cliente mandou um tijolo pra gente, né? Rolou Porque umas pedras aí. na época do Xbox, eu recebi bastante folha sulfite, mas acho que assim, a minha história mais bizarra com reversa, eu tinha uma operação com uma concessionária de energia elétrica, onde a gente entregávamos um produto novo, e aí pensando muito numa questão de sustentabilidade, então eu ia lá, te entregava um refrigerador novo e coletava o seu refrigerador usado, que estava consumindo bastante energia, e trazia isso de volta. E aí teve algumas vezes que assim era muito engraçado, porque o brasileiro ele tem por cultura Ganhar em fazer... tudo. Não, também, mas o cara ele faz um varal atrás da geladeira. Cara, a quantidade de peças, principalmente as peças íntimas que chegavam naquela gradinha do refrigerador, cara, era absurdo. Mas, assim, acho que o fato de reversa que foi mais bizarro pra gente, teve dois. Primeiro, uma que o pessoal devolveu um sofá e dentro do sofá foi um gato. Meu Deus! Nossa! Que mancada. E aí esse gato chegou na empresa, cara, e pra você pegar esse gato dentro de um CD... O gato morrendo de medo da gente, a gente morrendo de medo do gato atacar. Outra vez veio um gambá junto com o produto. Nossa. Mas a parte foi mais bizarra, foi uma vez a gente estava na Celso Garcia, na Zona Leste de São Paulo, com um carro voltando com refrigerador e um carro atrás. Cara, buzinando, dando farol, buzinando, dando farol. Cara, e os carros são rastreados e você fica, velho, é um assalto? O que está acontecendo? Cara, até o cara conseguiu ultrapassar e fechou a Celso Garcia. Cara, e aí imagine o cara descendo desesperado, com a mocinha chorando, porque a tartaruguinha dele estava muito calor. Ele colocou a tartaruguinha dentro de uma bacinha e colocou dentro do refrigerador. E aí o cara chegou, tirou a tomada, coletou, colocou a nova, colocou no caminhão e veio embora. Agora, imagine o perrengue no meio da Celso Garcia, para você convencer a empresa de gerenciamento de risco a abrir o baú do caminhão, porque lá dentro tinha uma geladeira e dentro da geladeira tinha uma tartaruguinha. Que virou já nuggets, né? Nossa. E salvou a tartaruga? Opa! Sustentável, tá vendo? Sustentável, cara. Não pode nem dar canudo, então a tartaruga salvou a vida da tartaruga. Nossa, inimaginável isso daí, sério. Que loucura. Meu Deus. Ai, caramba, adoro ver essas histórias. Cara, é coisa que só dá reversa. Então, pessoal, dê uma atenção pra reversa aí, que é uma área muito legal. Caraca. Além de tudo, você vendeu bastante risadas. Nossa, loucura, né? Criatividade a mil, né? Como você falou, não tem um dia igual ao outro. Imagina tratar um caso desse. Você tem exemplos pra gente, Célio, de empresas que você entende que estão se destacando na parte de reversa, troca, devolução, de atendimento, de tudo que tange ali a reversa? Você tem para colaborar? Não sei se você vai poder falar os nomes, assim, né? Dos 3 principais hoje do país, eu passei por todos eles, e basicamente isso está fazendo um pouco de sentido, sabe? Então eles estão olhando isso com mais afinco, porque literalmente hoje o que vai mudar dentre todas as possibilidades lá de um seller específico colocar seu produto no Marketplace A, no Marketplace B ou no Marketplace C, dentre as políticas ali de valores, taxas e assim por diante, a logística reversa ela conta muito. E por que isso conta muito? Porque basicamente hoje a gente tem big sellers, que a gente chama nos marketplaces, e você tem ali sellers pequenos. O exemplo da moça lá que está começando a vender um hidratante capilar. E para essa pessoa, para essa empresa, para esse MEI, por exemplo, faz muito sentido que tenha uma logística reversa com giro, com velocidade. Porque, basicamente, eu fui tentar entregar esse produto para você, não consegui entregar por algum motivo. É importante que esse produto volte em perfeitas condições e no menor tempo possível para que eu possa higienizar esse pacote e colocar à venda novamente. Porque se não tiver isso, a minha empresa, que é pequena, ela não vai ter giro. Não prospera, né? Não gira a máquina ali, né? Exato. E aí é nesse cenário que eu trago um pouco da questão de ser sustentável. O quanto que a gente está gerando impacto para uma empresa pequena como essa. Pô, muito legal.
Pessoal, espero que vocês tenham gostado tanto quanto eu. Foi uma super aula sobre reversa. Deu para entender um pouquinho da relevância dessa área. Como que os e-commerces, marketplace que a gente falou no último canal, como eles dão importância e como essa área é estratégica. De fato, ela gera receita. Então, queria agradecer mais uma vez aqui sua presença, Célio. Foi incrível aqui falar um pouquinho sobre reversa com você para o e-commerce. Um prazer estar com vocês. Espero que tenha feito sentido o bate-papo para vocês. E eu costumo dizer, acho que para finalizar aqui, que a reversa é uma área com possibilidades nobres pouco explorada. Então, reflita um pouco sobre isso. Eu tenho prejuízo na minha organização, tenho prejuízo na minha companhia. Cara, você tem as respostas, tem até Todas dentro de casa, geralmente. Exatamente. Então, as nossas grandes perturbações, as respostas estão conosco mesmo. Então, pare, reflita, deixe o ego de lado e vai para o chão de fábrica, calça a botininha lá, vai olhar um pouquinho lá, vai ouvir as pessoas que estão lá, que eu não tenho a menor dúvida que isso vai mudar o negócio de vocês. Maravilha, bom demais, gente. Então, por favor aí, comentem, compartilhem, interajam com a gente, podem deixar perguntas que a gente vai colocar o Célio para responder vocês. Sigam a gente aí no próprio YouTube, no TikTok, no Instagram, e a gente também está no Spotify, tá, pessoal? Muito obrigada e até o próximo.